queridas, seguindo nossa Lei Maria da Penha, agora nós vamos verificar o constante no título 3. O título 3 da lei é voltado para a assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E esse título 3 se subdivide em capítulo 1, que diz respeito às medidas integradas de prevenção. Então, nós constatamos lá no artigo 8º da lei, em todos seus incisos, a orientação, a articulação de União, Estados, Distrito Federal e municípios, mais ainda a entidades não governamentais, para ações voltadas à prevenção da violência doméstica e familiar. Então, no momento anterior, ela vai criar um aparato articulado voltado à mobilização para que não ocorra. Então, são medidas de cunho preventivo. No capítulo 2 desse título 3, nós temos da assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Aqui, artigo 9º, incisos, estão dispostas ações a serem promovidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Único da Assistência Social e pelo Sistema Nacional de Segurança Pública, voltadas a atender aquela mulher real, vítima de violência doméstica e familiar. Então, tem um rol descritas ações que não são também taxativas, são orientações gerais para aplicação de políticas públicas no atendimento daquela mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar. E o capítulo 3 é voltado ao atendimento pela autoridade policial, que é quem tem ali o primeiro contato com essa mulher vítima da violência doméstica e familiar. A partir, então, do artigo 10, nós temos as medidas a serem tomadas pela autoridade policial ao ter conhecimento da iminência da violência doméstica e familiar ou de sua prática, e ainda o que deve ser realizado quando há também descumprimento de medida protetiva. Então, o artigo 10A inicia falando que é direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por mulheres, ou seja, por servidoras do sexo feminino, que são previamente capacitadas. Aí, o parágrafo 1º indica as orientações para a inquirição dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, deverá haver a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar, além, claro, da garantia que não haverá, em hipótese alguma, o contato da mulher vítima de violência, os dependentes, as testemunhas, os familiares com o agressor, o suspeito, ou ainda com pessoas relacionadas a este. E a não revitimização da depoente, evitando sucessivas oitivas, sucessivas inquirições em âmbito administrativo, civil e criminal, que vai entrando num processo de revitimização dessa vítima. Essas são as orientações iniciais. O artigo 11 vai indicar que no atendimento a essa mulher vítima de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir a proteção policial quando for necessário, comunicando de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, ou posto de saúde, ou instituto médico legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para um local seguro, quando houver o risco de vida. Se for necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos pertences do local da ocorrência ou mesmo do domicílio familiar e informar a ofendida todos os direitos que são conferidos pela Lei Maria da Penha, todos os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária voltada para ajuizamento de divórcio, separação, anulação de casamento, dissolução de união estável.
E em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feita a ocorrência, a autoridade policial deve adotar imediatamente os seguintes procedimentos. Primeiro, ouvir a ofendida e lavrar o boletim de ocorrência, tomando conhecimento da representação e reduzindo a termo quando ocorrer, colher as provas que servirem ao esclarecimento do fato e das circunstâncias, remeter no prazo de 48 horas, num expediente apartado, ou seja, separado, ao juiz o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. E aqui uma observação: a autoridade policial não representa pelas medidas protetivas, ele encaminha, o pedido é da ofendida. Ainda determinar que se proceda o exame de corpo de delito e ainda, se houver a necessidade, requisitar outros exames periciais, ouvir o agressor e as testemunhas, ou ordenar a identificação do agressor e juntar nos autos a folha de antecedentes criminais, indicando se há existência de mandado de prisão ou registro de outras. Nessa altura, nós temos uma inclusão feita no ano de 2019, lá no inciso 6A do artigo 12, apontando que a autoridade policial vai verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. E na hipótese de existir esse registro de posse ou porte de arma de fogo, ele vai juntar aos autos a informação e vai de imediato notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão desse registro. E isso vai se dar lá nos termos do Estatuto do Desarmamento. E aí, fechando o artigo 12, o inciso 7, que indica que a autoridade policial vai remeter no prazo legal os autos de inquérito ao Ministério Público e ao juiz. A indicação procedimental vem no parágrafo 1º do artigo 12, apontando que a autoridade policial vai, no pedido da ofendida, constar qualificação da ofendida e do agressor, o nome e a idade dos dependentes, a descrição do fato e as medidas protetivas solicitadas pela vítima, a informação sobre a condição da ofendida ser pessoa com deficiência, ou se a violência que ela sofreu decorreu algum tipo de deficiência ou agravamento de deficiência já existente. A autoridade policial ainda vai anexar os documentos do parágrafo 1, o boletim de ocorrência e todos os documentos que tiverem ali disponíveis em posse da ofendida, e sendo admitidos como meios de prova laudos, prontuários médicos fornecidos ou por hospital ou por posto de saúde. Aí chegamos no artigo 12A. O artigo 12A indica 3 medidas prioritárias a serem observadas pelos estados e Distrito Federal na estruturação da polícia no que diz respeito ao atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que consiste, primeiro, na criação de delegacias especializadas voltadas à mulher, ainda a criação de núcleos investigativos de feminicídio e a formação de equipes especializadas para o atendimento e investigação de violências graves sofridas pela mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Nessa altura, nós chegamos no artigo 12B da lei. Ué, mas o artigo 12B não está vetado? Sim, foi vetado, mas mesmo assim precisamos falar do artigo 12B. O artigo 12B foi uma das modificações promovidas pela Lei 13.505, que é de 2017. E ele introduzia esse 12B, autorizando a autoridade policial a conceder medidas protetivas quando a vida da mulher ou seus dependentes estivessem em risco iminente da sua integridade física e psicológica. E aí a autoridade policial
ia deferir medidas protetivas, ia conceder medidas protetivas, mas ia remeter ao juiz para análise em 24 horas. O juiz, então, ia avaliar se aquelas medidas eram insuficientes ou se extrapolavam as circunstâncias ali da violência doméstica e familiar. No entanto, houve um intenso movimento para que fosse vetado esse critério de concessão de medidas pela autoridade policial e acabou acontecendo isso. Esse movimento foi feito pela Associação dos Magistrados e tinha por defesa a mensagem de veto o fato que aquela medida era uma modalidade de inconstitucionalidade material, porque feria o artigo 2º da Constituição Federal, que versa a respeito da separação dos poderes, e ainda o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, porque incidia e invadia competência afeta ao Poder Judiciário. É claro que teve muito debate, muita discussão, porque, na verdade, a autoridade policial também decide por outras cautelares em outras circunstâncias. E essa seria uma a mais que ia dar celeridade na proteção da mulher com risco de vida ou risco de severo ataque à sua condição psicológica, mas o dispositivo foi vetado. Acontece que, em 2019, via Lei número 13.827, foi promovida outra inclusão na Lei Maria da Penha, criando o artigo 12C. Nesse artigo 12C, foi incluída que, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida e integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor vai poder ser afastado do domicílio ou do local de convivência com a mulher pela autoridade judicial, que não é novidade, mas 2, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, primeiro, pelo juiz. Agora, se não tem juiz, se não é comarca, essa medida de afastar do domicílio, afastar do lar ou do local de convivência da ofendida, cabe à autoridade policial. E mais, porque tem um inciso 3º que indica que esse afastamento do agressor do lar, do local de convivência com a ofendida, poderá ser realizado pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Primeiro, aqui o uso do termo denúncia, e segundo, não indica qual policial. Nem tampouco o que significa não haver delegado disponível no momento. Então, não se sabe ainda se esse delegado não está lá porque foi atender uma ocorrência, ou se não há a designação de um delegado, de uma autoridade policial, para aquele município que não é sede de comarca. Então, imagina a confusão que isso está evidenciando e como aí vai ter que as decisões irem apontando qual é a interpretação adequada a esse dispositivo. Porque o agressor, se há risco atual ou iminente de vida para a mulher ou para os dependentes, esse agressor vai ser retirado do lar ou do local de convivência. E isso vai se dar, primeiro, pelo juiz, segundo, pela autoridade policial, onde não for o município sede de comarca, não há juiz, portanto, ou ainda pelo policial, quando não houver delegado disponível no momento da denúncia. Olha outra consideração aqui nesse artigo 12C. A mulher que está em uma cidade, um município que é sede de comarca, vai ter que aguardar a retirada do agressor do domicílio até a decisão judicial. Então, isso demanda tempo, em que pese ser um prazo rápido, demanda tempo. Já a mulher que reside em um município que não é sede de comarca, ao ir até a autoridade policial, já vai haver a retirada imediata desse agressor.
do lar ou do local de convivência. Então, naqueles locais onde não é sede de comarca, não há um juiz para apreciar, a medida vai ser tomada imediatamente. Então, essa é uma das considerações. Temos mais. Essa medida, este artigo 12C, está sofrendo análise pelo STF da sua constitucionalidade, ou melhor, da sua inconstitucionalidade. Então, esse artigo 12C, a Associação dos Magistrados Brasileiros, novamente, ela que tinha se articulado para promover o veto lá do 12B em 2017, agora ingressou com ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo constante no artigo 12C. A AMB ingressou com essa ação, número 6.138, e ela teve o rito abreviado. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Em decorrência da pandemia e da necessidade de reestruturação das atividades do STF, essa ação, essa ADI, teria sido julgada no dia 17 de abril agora de 2020. Mas em decorrência de tudo que está acontecendo, da pandemia e de uma necessidade de readequar as questões lá do STF, ela foi adiada, foi suspenso, né, a data de julgamento no dia 14 de abril e até agora permanece assim, somente com essa decisão de suspensão do julgamento antes previsto para o dia 17 de abril. Dos argumentos levantados pela Associação dos Magistrados Brasileiros, decorre a violação do artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 11, para que a autoridade policial retire o agressor de dentro da casa, de dentro do domicílio, de dentro do local de convivência, ele vai ter que operar isso entrando, violando para a AMB esse domicílio. E isso não está em nenhuma das hipóteses constantes no artigo 5º, inciso 11. A outra alegação de inconstitucionalidade também está amparada no artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, essa é a alegação da AMB nessa ação, que nós vamos ter que aguardar o resultado para ver se vai permanecer no teor da Lei Maria da Penha, o constante no artigo 12C, no que diz respeito à aplicação de medida protetiva de retirada do lar, quando no município não for sede de comarca, ou seja, não tem juiz, a autoridade policial é que vai tomar essa providência, e ainda, quando não houver no momento delegado disponível, o policial poderá fazê-lo. Então, com essa observação, nós fechamos aqui o título 3, que fala da assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, nós temos 3 capítulos no título 3. O primeiro trata de políticas públicas a serem implementadas para a prevenção da violência doméstica e familiar, ou seja, ela é uma medida ampla e preventiva. No capítulo 2, as medidas a serem tomadas voltadas à mulher que sofreu violência doméstica e familiar. Essas medidas deverão ser observadas pelo Sistema Único de Saúde, deverão ser observadas pelo Sistema Único de Assistência Social e também ao Sistema Nacional de Segurança Pública. E o capítulo 3, que fala especificamente da assistência pela autoridade policial, o que deverá ser feito quando no atendimento da mulher vítima de violência doméstica e familiar pela autoridade policial. Tá certo? Aqui a gente fecha e o próximo assunto nosso diz respeito ao procedimento judicial voltado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Até mais.
Então, com essa observação, nós fechamos aqui o título 3, que fala da assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, nós temos 3 capítulos no título 3. O primeiro trata de políticas públicas a serem implementadas para a prevenção da violência doméstica e familiar, ou seja, ela é uma medida ampla e preventiva. No capítulo 2, as medidas a serem tomadas voltadas à mulher que sofreu violência doméstica e familiar. Essas medidas deverão ser observadas pelo Sistema Único de Saúde, deverão ser observadas pelo Sistema Único de Assistência Social e também ao Sistema Nacional de Segurança Pública. E o capítulo 3, que fala especificamente da assistência pela autoridade policial, o que deverá ser feito quando no atendimento da mulher vítima de violência doméstica e familiar pela autoridade policial. Tá certo? Aqui a gente fecha e o próximo assunto nosso diz respeito ao procedimento judicial voltado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Até mais.